Então, hoje a gente vai dar continuidade na aula de introdução ao estudo da célula. Vocês bem que lembram, espero que sim, né? Na aula passada, nós, nós começamos a falar algumas estruturas básicas da célula e falamos das células procariontes, algumas das principais diferenças entre as células procariontes e células eucariontes. E terminamos falando dos vírus. Então, a gente falou dos vírus, que os vírus não são células próprias porque eles precisam da maquinaria celular, né, para desenvolver todas as suas atividades metabólicas. Ele precisa se replicar, ele precisa da maquinaria celular. Ok, gente? Então, vamos continuar falando agora sobre as células, a organização geral das células eucariontes e dando algumas. A gente vai falar das células eucariontes e dando algumas das principais características das organelas da composição. Então, gente, vocês sabem, né, já conversamos e todo mundo fala que a principal característica da célula eucarionte é não possuir carioteca, apesar de que existem outras características que diferenciam a célula eucarionte de uma célula procarionte. Me falem aí outras duas características. Eu ainda falei para vocês que eu iria perguntar isso. Oi? O citoesqueleto. Presença do citoesqueleto que as células eucariontes têm, e mais uma outra característica. Com relação aos cromossomos. Nos seres procariontes são 46 e nos procariontes são somente 1. Certo, nos procariontes é somente é um cromossomo único, lembram? Só que nos eucariontes é variável. No nosso caso, né, dos humanos é 46. Mas isso é variável dentro dos grupos, dentro das células, certo? Então, muito bem. Então, tem outras características. Ok. Mas a principal é a presença do envoltório nuclear. Mas lembre, a gente diz que a célula eucarionte em intérfase, ela apresenta esse envoltório nuclear. Por que eu digo intérfase? Primeiro, vocês lembram o que é intérfase? Hein, gente? Alguém sabe? Ó, vamos para a etimologia da palavra. Inter significa o quê? Acordem aí, vocês ainda não acordaram hoje. Inter significa o quê? Significa entre, né? Então, inter significa entre. E fase, fase. Ou seja, entre fases. Intérfase é entre as fases. Que fases seriam essas? Fases de divisão celular. Ou seja, uma célula que está em intérfase, ela é uma célula que não está se dividindo, certo? Ela está no intervalo entre as fases de divisão celular, ou seja, a célula se divide, entra em intérfase, se divide, intérfase. Entenderam? Respondam aí, ponham no chat. Está entrando um monte de gente aqui. Respondam e coloquem no chat. Tá? Que eu estou acompanhando. Então, na intérfase, a célula não está se dividindo. Então, eu digo que o núcleo da célula eucarionte em intérfase, ele apresenta o envoltório nuclear. Por quê? Porque uma das primeiras etapas, quando a célula vai começar a se dividir, é perder o envoltório nuclear. Por que ela perde esse envoltório nuclear? Porque para facilitar aquelas etapas, lembra? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. E o material genético, a maior parte está no núcleo. O material genético não só está no núcleo,
como a gente já comentou e vai ver mais à frente, não só está no núcleo, ok? Mas a maior parte dele está. Então, quando a célula vai começar a se dividir, ela desaparece a carioteca. Então, por isso que a gente diz que a célula eucarionte em intérfase apresenta o envoltório nuclear. Porque se ela estiver se dividindo, ela não vai ter envoltório nuclear, porque os cromossomos vão estar passando pelas fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase, certo? Então, um compartimento, né? Como eu já falei para vocês, que a célula eucarionte é uma célula mais compartimentatizada, tem mais compartimentos. Então, um outro compartimento das células é o citoplasma. Então, a gente tem a membrana, o citoplasma, né, a matriz citoplasmática, e a gente tem o envoltório nuclear que delimita o núcleo. Como a gente pode verificar aqui, tudo bem. Então, gente, voltando com a organização geral da célula eucarionte. Então, vejam, agora vocês estão vendo esse quadro, né? Mostrando a organização geral da célula eucarionte. Como eu estava falando para vocês, né? Tem as membranas, a gente tem a membrana plasmática, que tem a função lá essas funções da permeabilidade seletiva, endocitose, exocitose, enfim, controlar a entrada e a saída de substâncias da célula. Tem a parede celular, que está presente apenas nas células eucariontes vegetais, composta por celulose, certo? E também tem o glicocálix, que é uma estrutura, uma cobertura, né? Que é formada principalmente por carboidratos, também tem proteínas, que auxiliam no processo de comunicação e interação entre as células. Então, aqui, eu estava até com a ponteira, olha aqui. Então, aqui, a gente tem o núcleo, como eu falei, que tem os cromossomos e o nucleolo, o citossol, e a gente parou bem aqui no citoesqueleto. O citoesqueleto, ele é responsável por dar forma à célula. Como eu já falei para vocês, as células, elas têm formas diferentes. Tem células cúbicas, tem células pavimentosas, células cilíndricas, certo? Tem células estreladas. Então, tem vários formatos celulares. E quem dá forma a essa célula é o citoesqueleto. Além disso, o citoesqueleto dá mobilidade a essa célula. Essa célula consegue por exemplo, vocês têm um machucado. As células vão chegar, por exemplo, células de defesa, vão via corrente sanguínea, mas vão chegar e vão ter que migrar para o tecido. Da corrente sanguínea, elas vão migrar para o tecido. Então, esse processo de migração, de movimentação, de mobilidade da célula, quem dá é o citoesqueleto. E esse citoesqueleto, ele é composto, né, ele é o esqueleto celular, né, como o nome pode falar para vocês, mas é composto de filamentos proteicos. Quem são esses filamentos? São os filamentos de actina, filamentos intermediários e os microtúbulos, que a gente vai ver. Todas essas organelas vão ter aulas específicas. A gente está tendo uma visão geral apenas da célula eucarionte. Tá? Além disso, tem as estruturas que são formadas pelos microtúbulos, que são os centríolos. Os centríolos vão ser responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos. E a gente tem o sistema de endomembranas. Como o nome já diz também, né, gente? Endomembranas. Então, são membranas internas celulares. São organelas celulares que têm da sua composição por membrana. Mesma composição da membrana. A composição da membrana é uma bicamada fosfolipídica, basicamente. Tem outras composições, mas a estrutura básica é uma bicamada fosfolipídica. Então, todas essas organelas serão compostas por essa estrutura. Então, quem faz parte desse sistema de endomembranas? Lembra, endomembranas, ou seja, membranas internas. Então, eu tenho, olha, bem aqui, tem a carioteca, seguida da carioteca, a gente tem aqui esse sistema de endomembranas. Quem faz parte daqui? A gente tem o retículo endoplasmático. Então, aqui a gente tem o retículo endoplasmático, nesse caso é o rugoso. Em seguida, o retículo endoplasmático liso, a gente tem o complexo de Golgi, a gente tem os lisossomos,
outros vacúolos. Então, essas organelas membranosas que a gente diz que faz parte do sistema de endomembranas, certo? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, lisossomos e os endossomos, de maneira geral, que realizam o processo de digestão. O retículo endoplasmático, ele faz justamente transporte e síntese de substâncias, né, o retículo endoplasmático rugoso e o liso, e, geralmente, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, ele faz o processamento, distribuição de substâncias, empacotamento, que a gente vai falar em aula específica. E outras organelas, a gente tem as mitocôndrias, que são responsáveis pela síntese de ATP, certo? O ATP é a molécula energética da célula, né, adenosina trifosfato. A gente tem também os cloroplastos, que estão presentes apenas nas células vegetais, são responsáveis pelo processo de fotossíntese, e a gente tem também os peroxissomos, que são responsáveis pelo processo de detoxificação ou destoxificação da célula. Alguma pergunta, gente? Então, vamos lá. Bem, a membrana plasmática, como a gente já sabe, ela separa o conteúdo do meio exterior do conteúdo interno, né, das organelas e todos os componentes químicos, né? E eu já comentei com vocês que faz esse controle seletivo da passagem, tanto de soluto quanto de solvente, certo? Então, a membrana plasmática, ela tem uma estrutura, uma espessura muito fina, a cerca de nanômeros, e aí de 6 a 10 nanômeros. Daqui a pouco, depois eu vou falar uma aula sobre métodos de estudo de célula, e aí eu vou falar para vocês alguma questão dessas de escala, de tamanho, que a gente vai trabalhar quando a gente visualizar as células. Então, aqui é a estrutura, né, da membrana plasmática. Vejam, a gente vai ter uma aula só de membrana plasmática, obviamente, mas vejam, cada estrutura dessa que tem uma cabeça e essa cauda é um fosfolipídio. Então, eu tenho aqui uma camada de fosfolipídio e aqui embaixo outra camada de fosfolipídios, certo? Então, por isso que a gente diz que a estrutura básica da membrana plasmática, na verdade, todas as membranas celulares, o sistema de endomembranas, o envoltório nuclear, todo tem essa composição, que é essa bicamada fosfolipídico. Lógico que tem outros componentes, tem glicoproteínas, proteínas, outros carboidratos, enfim, tem outros componentes que a gente vai ver, tem colesterol, enfim. Então, tem outros componentes que a gente vai observar, mas a estrutura básica é essa bicamada fosfolipídica, certo? Então, no citoplasma, né, que a gente já falou, tem as organelas e tem todos os componentes químicos tanto inorgânicos quanto componentes orgânicos. Então, o citossol, a gente pode denominar o citoplasma de citossol, lembra que lá nos procariontes a gente podia chamar também de protoplasma? O citossol, ele constitui verdadeiramente o meio interno da célula e todos os componentes lá presentes. Citoesqueleto, como eu falei para vocês, né, composto por filamentos proteicos, filamentos de actina, intermediários e microtúbulos, certo? Quando a célula ela vai se movimentar, há a projeção desses filamentos proteicos para que a célula, então, se projete e ela possa fazer esse deslocamento. Os centríolos, né, está presente apenas nas células animais, eles são estruturas cilíndricas, como eu falei para vocês, e eles auxiliam bastante no processo de divisão celular, certo? Então, na divisão celular, a duplicação dos centríolos, a migração para o lado oposto da célula, para que possa, não sei se vocês lembram daqueles esquemas que a gente viu lá no ensino médio, aqueles esquemas mostrando o deslocamento, a localização dos cromossomos na placa equatorial, na periferia, enfim, nos polos opostos. Então, eles auxiliam, junto com as fibras do fuso, nesse processo de movimentação, nessa dinâmica da divisão celular mitótica. Ok?
Alguma pergunta, gente? Vocês estão tão calados hoje. Alguma pergunta? Alguma figurinha no chat, por favor? Tá ruim hoje, gente. Obrigada, Jackson. E Bruno. Quer dizer, tá tudo certo. Então, vamos continuar. Ok, segue o fluxo. Então, os ribossomos, eles não fazem parte daquele sistema de endomembranas, porque eles são formados por RNA ribossômico e proteínas, certo? Desculpa, gente. Espirrando. Então, ele é formado por RNA e proteínas. E os ribossomos, como vocês bem falaram já aí no chat, são responsáveis pela síntese de proteínas. Obrigada, gente. Salve. Síntese de proteínas. E eles podem, os ribossomos são organelas que podem estar isolados e distribuídos isoladamente no citoplasma. Eles podem estar juntos, né, formando como se fossem cordões organizados em fileiras, formando os polirribossomos ou polissomos, e eles podem também estar embutidos aderidos, né? Eles podem estar aderidos à parede do reticulino plasmático rugoso. Kézia, o que está dizendo agora? Que tudo faz sentido? Não entendi o que a Kézia falou. É por isso que o reticulino endoplasmático pode fazer síntese de proteína também. Aí eu entendi agora por quê. Eu ia perguntar, só que eu estava digitando ainda. A senhora respondeu. Ah, tá bom. Então, justamente, os ribossomos podem ficar isolados, eles podem ficar agrupados em alguns momentos, formando os polirribossomos ou polissomos, e eles podem estar aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Por isso que ele tem até essa denominação de rugoso pela aderência dos ribossomos, certo? Só que depois a gente vai falar que é um pouco sobre a função do ribossomo no processo de transcrição e tradução. No processo de tradução, na verdade, mas a gente vai ver mais à frente isso, detalhado. Então, o retículo endoplasmático rugoso e o liso, eles participam da síntese de substâncias. Como já falamos, o rugoso, síntese de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese de lipídios, certo? Ele é responsável também pelo transporte de substâncias e responsável pelo processo também de detoxificação lá das células, tá? Vejam bem, a gente fala de várias organelas. As nossas células todas, elas possuem todas as organelas, beleza. Só que tem uma diferenciação na composição dependendo do tipo da célula. Por exemplo, células do fígado. A gente sabe que o fígado, ele é o órgão que metaboliza a substância, ele é responsável pela detoxificação do nosso corpo, né? Pelo processo de filtração e tudo, enfim, faz o processo de detoxificação. Então, as células hepáticas, os hepatócitos, eles são células que têm uma quantidade muito maior de retículo endoplasmático liso, por exemplo, que o retículo endoplasmático liso tem a função de detoxificação. Então, como são células especializadas nesse tipo de função, elas têm uma maior quantidade dessas organelas. Por exemplo, mitocôndrias. As mitocôndrias, elas fornecem energia para a célula, certo? Por exemplo, um óvulo, no seu deslocamento e tudo, tem uma grande quantidade de mitocôndrias. Células musculares têm uma grande quantidade, como está sempre se movimentando, precisa de energia, apresenta uma grande quantidade de mitocôndrias. Então, dependendo do tipo celular, ela pode ter alguma organela muito mais desenvolvida. Por exemplo, algumas glândulas que fazem síntese de hormônio, produção de hormônios proteicos. Então, sintetizam maior quantidade de proteínas. Então, podem ter maior quantidade de retículo endoplasmático rugoso,
certo? Então, as células, elas têm as diversas organelas, no entanto, a quantidade de organelas é diferenciada, ok? Entenderam? E, vejam bem, o retículo endoplasmático, ele deriva do envoltório nuclear. O que é isso? Lembra que vamos voltar bem aqui nessa imagem? Vamos voltar aqui nessa imagem. Vejam bem. Vejam que todos os esquemas de células que vocês olharem em qualquer livro, em qualquer site, enfim, vai ter essa configuração. Se não tiver, se vocês verem um livro que não esteja nessa configuração, vocês me avisam, porque está errado, a gente escreve uma carta para o autor reclamando, falando lá. Mas, enfim, a gente tem aqui a célula, e aqui, olha, vejam, a carioteca, né, o envoltório nuclear. Vejam que do envoltório nuclear, olha aqui o envoltório nuclear, está surgindo aqui o retículo endoplasmático rugoso. E do rugoso vem o liso. Por quê? Lembra que a célula eucarionte ela é mais compartimentalizada, certo? E o que significa isso? Que evolutivamente foram surgindo os compartimentos, tal como uma casa que tu está construindo. Lembra daquele exemplo lá do kitnet? Ou de uma casa que só tem um compartimento? Conforme vai passando o tempo, você vai dividindo, ou você vai criando os compartimentos. E aí, evolutivamente, assim, na evolução das células eucariontes, foi aparecendo esses compartimentos. Então, por isso que, olha, a carioteca, ela deriva, o retículo endoplasmático, ele deriva da carioteca. Então, ele sempre ao redor da carioteca, vai emergir aqui o retículo endoplasmático rugoso. E do retículo endoplasmático rugoso vai, então, emergir o retículo endoplasmático liso. Então, vai estar em continuidade. Lembra que eles fazem parte do sistema de endomembranas. Ou seja, qual a composição básica da sua parede, gente? Da parede do retículo endoplasmático? Se faz parte do sistema de endomembranas. Qual é a composição básica da membrana plasmática? Hum? Começa com bi. Escrevam aí. A bicamada de fosfolipídio. Isso. Bicamada fosfolipídica. Então, lembra que eu falei que todo o sistema de endomembranas, a composição básica da parede é da mesma da membrana plasmática, é bicamada fosfolipídica. Lógico que tem um arranjo diferente, por exemplo, o complexo de Golgi apresenta com vesículas achatadas, o retículo endoplasmático liso aqui apresenta como faz transporte também, se apresenta como uma série de tubos que a gente chama de anastomosados, né? Como se fossem retorcidos. Enfim, mas tem essa composição aqui que é bicamada fosfolipídica, a composição básica. Tá? Então, vejam bem. Olha, fazendo o aumento naquela imagem que eu mostrei para vocês, vejam, a gente tem aqui em continuidade. Aqui é como se fosse parede da carioteca. E aqui em continuidade, retículo endoplasmático rugoso. E mais aqui o retículo endoplasmático liso. Sempre vai ter esse arranjo, porque o rugoso vai ser a continuidade da carioteca, vai continuar da membrana da carioteca, e o liso vai continuar da membrana do rugoso. Então, a gente sempre vai ver essa estrutura, essa conformação. E o complexo de Golgi também faz parte do sistema de endomembranas. A composição básica também é bicamada, né? Só que apresenta, como eu falei para vocês, como se fosse saco achatados, tubos ou vesículas, sacos achatados, e o complexo de Golgi faz o processamento das substâncias. Então, ele pega as substâncias, armazena, transforma, empacota e envia, remete, distribui para o local que ele tem que atuar, seja para dentro ou para fora da célula. Tá? E aí,
Vejam bem, olha, aqui a gente tem a carioteca, retículo rugoso, retículo liso, e vejam bem aqui o complexo de Golgi, ou seja, depois que as substâncias são produzidas aqui no retículo endoplasmático, tanto no rugoso quanto no liso, vai para processamento no complexo de Golgi, então depois ser distribuído. Aqui, olha, a gente tem, bem aqui, a gente tem uma imagem que a gente diz que é uma foto, a gente não diz que é, a gente diz que é uma foto, quando é de microscópio, a gente usa essa denominação, é uma fotomicrografia. Então, aqui a gente tem uma fotomicrografia do complexo de Golgi. Eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre microscopia, e isso é muito importante, porque às vezes os alunos, toda aquela empolgação, a gente nunca viu, né, nunca teve contato com microscópio. Mas aí o que acontece? Às vezes o aluno acha que ele vai pegar uma lâmina, olhar no microscópio e olhar a célula bonitinha assim, pensa que vai olhar no microscópio e vai ver tudo isso de organela, vai ver uma mitocôndria, vai ver um complexo de Golgi, mas não é assim. A gente só consegue observar essas estruturas em microscopia eletrônica, tal como aqui. E não é tão bonitinho, obviamente, quanto a gente vê no esquema, né? Então, isso aqui é uma fotomicrografia de uma microscopia eletrônica. Vejam que depois eu vou falar dessa questão de escala para vocês aqui, de tamanho. Essa escala aqui é 0,1 micrômetro. Depois eu vou falar para vocês vão ter noção do tamanho que é o micrômetro. Os endossomos, de maneira geral, eles são organelas vesiculosas, na verdade. São formadas também como são vesículas, são formadas também por pela bicamada fosfolipídica. Então, elas recebem, esses endossomos geralmente recebem, né, ficam guardando lá no seu interior enzimas ou outras substâncias para ajudar depois no processo de digestão celular, certo? Formação dos lisossomos, que é responsável, uma organela responsável pelo processo de digestão celular, certo? E o que ela faz? Os lisossomos, o que ele digere? Ele digere tanto substâncias estranhas que são englobadas pela célula. Imagina, uma substância ela é englobada pela célula, a célula pode fagocitar, por exemplo, tem células específicas, os macrófagos, que têm a principal função é fazer o processo de fagocitose. Então, o macrófago engloba, por exemplo, uma substância estranha, uma substância, um componente, uma bactéria, enfim, ele faz essa fagocitose, só que esse componente estranho, ele precisa ser digerido no interior da célula, e quem vai ajudar nesse processo são os lisossomos, vai digerir, aproveitar a parte do conteúdo e depois eliminar o que não serve à célula. Mas, além disso, os lisossomos também podem degradar, né, fazer o processo de autofagia, pode degradar os seus próprios componentes. Ah, mas a célula vai se matar, vai se alimentar de si mesma, enfim. Geralmente, para degradar organelas obsoletas, né, organelas que já não estão funcionando, já estão velhas, porque precisa fazer essa renovação. Então, esses lisossomos, a gente pode degradar organelas obsoletas, certo? E para que elas possam, por exemplo, as mitocôndrias, geralmente as mitocôndrias são englobadas e são digeridas, ok? Aqui a gente tem uma imagem, aqui são duas fotomicrografias também dos lisossomos. Aqui a gente vê uma mitocôndria, na verdade, certo? Um perfil mitocondrial. Aqui a gente vê alguns lisossomos, são responsáveis pelo processo de digestão celular. E aí, chegamos às mitocôndrias. Vejam que a gente está fazendo um apanhado geral da composição das células eucariontes. A gente está vendo uma geral, certo? Mas a gente vai ver cada uma dessas organelas especificamente, de que elas são constituídas, funções e como elas se integram. Então, as mitocôndrias, elas são organelas cilíndricas, né? E elas apresentam duas membranas, vejam. Uma membrana externa, que é lisa, e uma membrana interna, que é pregueada, que a gente vai ver que isso vai auxiliar
depois no processo para sua principal função, que é a produção de energia. Então, ela tem essas estruturas que são as cristas mitocondriais, e isso auxilia na formação ou na produção energética, né? Então, a mitocôndria ela é muito importante para o processo de produção de energia sob forma de ATP para a célula. A mitocôndria, nós vamos ver mais à frente, que ela é uma organela muito especial, ela é uma organela que ela possui o DNA próprio, que é o DNA mitocondrial. Já ouviram falar no DNA mitocondrial? Nos humanos, via de regra, o DNA mitocondrial, ele está presente dentro da mitocôndria e ele é diferente do DNA que está no núcleo. Lembra que eu falei para vocês que não existe DNA, um material genético apenas no núcleo, existe também nas mitocôndrias. No caso dos humanos, via de regra, o DNA mitocondrial é exclusivamente materno. Por quê? Não sei se eu falo agora para vocês, eu deixo mais para frente. Vou falar agora e vou perguntar mais para frente para vocês, quando a gente falar de mitocôndria. DNA mitocondrial é exclusivamente materno, porque quando o espermatozoide ele penetra no óvulo, as mitocôndrias elas ficam fora, elas não penetram junto, as mitocôndrias do espermatozoide que estão na base da cauda do espermatozoide. Então, permanecem apenas as mitocôndrias do óvulo. Então, as nossas mitocôndrias, elas são exclusivamente de origem materna. Antes, falava-se de maneira geral isso, mas existem alguns organismos que o macho também passa o DNA mitocondrial. Bem, e aí tem outras estruturas que possuem outras organelas que são os plastídeos. Os plastídeos, eles estão apenas nas células vegetais, certo? Então, tem plastídeos que são incolores, que a gente chama de leucoplastos, e tem plastídeos que apresentam uma coloração, que são os que tem cores, né? Cromoplastos. Dentre os cromoplastos, os mais importantes são os cloroplastos, que eles têm aquele pigmento verde. Os cloroplastos, como vocês sabem, são responsáveis pelo processo, auxiliam no processo da fotossíntese. Então, a gente tem aqui a imagem, né, um desenho esquemático dos cloroplastos, apenas nas células vegetais. Os cloroplastos também possuem material genético próprio, e como eu falei, é lá que ocorre aqui que ocorre a fotossíntese. A gente vai ver detalhado. Aqui também tem uma fotomicrografia de um cloroplasto, certo? Essa imagem. Geralmente não, sempre a microscopia eletrônica, ela vai te proporcionar figuras em preto e branco. Se tiver colorida, significa que ela foi editada, né? Mas geralmente, como é por contrastação, a gente não observa a coloração nessas imagens. Então, geralmente essas imagens assim, preto e branco e tudo mais, são fotomicrografias, nesse caso aqui de microscopia eletrônica de transmissão, tá? Como eu falei para vocês, o núcleo delimitado, você já sabe que caracteriza uma célula eucarionte em intérfase. Mas o que acontece? A maioria das células, elas são células mononucleadas, elas são células que apresentam apenas um núcleo. Mas existem algumas células que são multinucleadas. Por exemplo, as células hepáticas, elas apresentam 2 núcleos, são células binucleadas. Células musculares esqueléticas são multinucleadas ou polinucleadas. Então, existem células, a maioria são mononucleadas, mas existem células que têm vários núcleos. E a função primária do núcleo, como vocês sabem, é guardar a informação genética da célula na molécula do DNA, que está, na maior parte, contido lá, né? Então, o núcleo, em intérfase, como eu falei, é formado pela carioteca ou envoltório nuclear. Dentro, a gente tem o nucleoplasma, ou a matriz nuclear, e o nucleolo, que como eu já falei para vocês, produz os ribossomos. E, no caso dos humanos, nós temos 23 pares de cromossomo, 46 cromossomos.
Lembrem que células eucariontes apresentam cromossomos múltiplos. E vejam bem, aqui, olha, eles destacaram o núcleo e destacaram a carioteca. A carioteca, assim como a membrana plasmática, ela não está totalmente vedada, não está isolada. Vejam que a carioteca, assim como a membrana plasmática, ela tem poros, certo? Aqui, olha, em grande aumento, a gente pode ver essas estruturas. E esses poros, eles são formados por complexos de proteínas. O nome essas proteínas a gente denomina genericamente de porinas, que são proteínas formadoras de poros, tanto na membrana plasmática quanto na membrana nuclear. Então, as membranas, na verdade, elas não são contínuas. Por quê? Veja bem, que precisa sair, olha, o material genético vai ser transcrito, vai sair do núcleo, vai para o citoplasma. Então, precisa sair de algum lugar, certo? Bem, alguma pergunta, gente? E vejam bem, o que está representando essa imagem bem aqui? O que é isso aqui que eu estou apontando? Nesse círculo aqui, o que é isso? Identificam? Já viram essa estrutura? Hein, gente? Isso, Kézia. Bicamada fosfolipídica. Lembrem que o envoltório nuclear ou carioteca, ele tem essa estrutura de bicamada fosfolipídica, que só está mostrando que o envoltório nuclear tem essa composição também. Aqui, olha, uma fotomicrografia eletrônica também mostrando a estrutura desses poros formados pelas porinas. Ok. E aí existem várias técnicas para o estudo de células. Geralmente as células não podem ser vistas. Algumas maiores a gente consegue observar, por exemplo, um óvulo, a gente conseguiria observar a olho nu. Mas a maioria das células a gente não consegue observar a olho nu e a gente precisa de instrumentos para essa observação, equipamentos. Logicamente, a questão do microscópio, só que existem vários tipos de microscópio, vários tipos de microscopia. Lembra que eu acabei de falar para vocês, eu falei de fotomicrografia de microscópio eletrônico. Então, existe microscópio eletrônico, que a imagem se forma através de elétrons, a partir da emissão de elétrons, e existe microscópio óptico, que funciona com o auxílio da luz. Só que o microscópio óptico também tem vários tipos, certo? Que a gente vai falar agora com métodos, eu vou dar um apanhado geral sobre métodos de estudo de células para vocês.